Oi, turma. Do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco com Manuel Filomeno de Miranda. Nós vamos para o primeiro capítulo. Os clarins anunciadores. De nossa comunidade olhávamos o planeta terrestre que lentamente se envolvia em volumosa cortina de sombras. Sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental doentia dos seus habitantes. Em volta a regular distância podíamos ver as paisagens siderais e o astro-rei, na pujança da sua luz, tentar vencer a pesada camada que se assemelhava a nuvens anunciadoras de tempestades. Uma vez ou outra também observávamos tormentas que desabavam entre relâmpagos velozes em dança macabra e trovões ensurdecedores sob o comando de venerandos guias espirituais do amado planeta em tentativas de diluir as condensações mórbidas acumuladas. Após verdadeiros vendavais que arrebatavam as massas escuras, podia-se ver algo da natureza exuberante do orbe terrestre voluteando em torno do seu eixo e do Sol. Animávamos-nos em nossas conversações, mas logo depois de algum tempo, nuvens carreadas de eletricidade volviam a encobrir o gigante solto no ar. Naquela noite especial de setembro, após ouvidos os clarins que ecoaram por toda parte, reunimos-nos em um imenso anfiteatro sem teto que permitia ver o turbilhão de astros bailando na luz que emitiam na sinfonia inimaginável que produziam, como se fosse um mágico espetáculo celestial. Os grupos de espíritos reuniam-se nos arredores do majestoso edifício, aguardando a conferência do administrador da nossa esfera e os visitantes que haviam chegado de uma colônia congênere. A sua brisa perfumada pelas flores miúdas que desenhavam maravilhosos conjuntos coloridos nos jardins em volta envolvia-nos em doce paz, embora se pudesse perceber a preocupação geral nos semblantes sérios e um pouco assinalados pelos sulcos típicos da tensão nervosa. Às 20 horas todos estávamos sentados nos confortáveis degraus do belo edifício, quando chegou a comissão que acompanhava o nosso administrador-chefe. Um silêncio especial envolveu a multidão, que se adensava em expectativa. Ao redor de larga mesa colocada numa face da sala, sobre ligeira elevação que lhe dava destaque com arranjos florais majestosos, sentaram-se os responsáveis pela atividade e os visitantes ilustres, num total de 10 entidades. Uma suave melodia em tom gregoriano tomou todo o ambiente, no qual brilhavam no ar pequeníssimas estrelas. Uma unção espontânea envolveu-nos a todos, dominados pelas emoções superiores, e lágrimas inesperadas umedeceram-nos os olhos. Nosso administrador, o irmão Antúlio, que era responsável pela nossa comunidade, ergueu-se e, com significativa ponderação, deu início à solenidade. Saudou os visitantes e a todos nós, logo aduzindo: nesta manhã, embora já esperássemos todos, ouvimos emocionados os clarins anunciadores e a sua música melancólica, informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual nos últimos séculos. Iniciava-se com dores infinitas que já vinham assinalando a cultura e a civilização com sucessivas guerras locais, devastadoras e alucinados programas de divertimentos extravagantes quanto grosseiros. A drogadição vinha há décadas consumindo a juventude e os vícios degradantes dominavam a sociedade que combatia a família, a educação, a saúde e os meios de dignificação humana. O báfio pestilento exteriorizado pelo materialismo dominador das massas zombava de Deus, na condição de mito superado, e a figura de Jesus e sua doutrina, como as personagens dos seus dias que o acompanhavam, sendo objeto de escárnio e desdém. Em nome da arte e da cultura, vivia-se o bacanal em toda parte com a anuência das autoridades, ou por elas estimulada, e graves transtornos de conduta formavam uma sociedade desarrazoada e venal. Os valores éticos, a princípio surdamente, depois vulgarizando através dos veículos de comunicação tradicional e virtual, eram anulados como castradores da liberdade, e a necessidade de igualdade com as minorias de todos os aspectos favorecia a libertinagem desmedida. Pessoas cultas e aparentemente sensatas de repente sentiam necessidade de quebrar os limites,
a que denominavam como tabus e desnudavam-se em nome da nova ordem, animalizando mais o ser humano e humanizando os animais. Disparates de toda a espécie tornavam-se motivos de brigas interminas e qualquer postura de equilíbrio era visto como remanescente da chamada decadência do comportamento ultramontano. Os jogos políticos atingiam as mais chocantes aberrações de furtos e roubos, predominando o cinismo de criaturas declaradas sem honra em face dos crimes cometidos e divulgados. As universidades negavam a finalidade para a qual foram edificadas pelas civilizações transatas, dominadas pelos revolucionários perversos que os políticos insanos colocavam para desviarem a juventude, seduzindo com programas ateus e depravados, em que os instintos primitivos eram exaltados até a consumpção das energias devoradas pelos interesses de corruptos e de corruptores. Sentia-se no ar em toda parte que algo iria acontecer, porque a decadência moral e intelectual havia chegado à situação insustentável. Pensou-se que o monstro da guerra seria uma solução para a diminuição da população da Terra, como sucedera anteriormente, e os laboratórios de investigação científica, a pretexto de penetrar na vida microbiana para melhor estudar a saúde e resguardá-la. Também estabeleceram códigos secretos de se criarem vírus tenebrosos, partindo-se da cepa de algumas enfermidades. E nesse século surgiram epidemias, algumas transformadas em pandemias, que continuam devorando vidas aos milhares. O nobre espírito fez uma pausa oportuna para reflexões a fim de continuar logo depois. A divindade, através de seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários do conhecimento, de sábios da tecnologia para melhorar as condições de vida do planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito, a vida em todas as suas expressões, e eles sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. Entretanto, suas vozes, exemplos e abnegação não lograram diminuir a força dos arbitrários adversários da luz divina, que, abraçando doutrinas perversas, ampliaram seu campo de obstinação do mal e arrebanharam as mentes jovens em razão das famílias destruídas, das uniões sexuais imaturas, dos cidadãos inescrupulosos dominadores. Os enfrentamentos têm sido contínuos e os inimigos do bem, disfarçados em servidores da imortalidade, em que se omisiam para continuarem envenenando as massas com as suas ironias e argumentações odientas, utilizam-se da imprensa marrom e suspeita, perturbando as mentes dignas com notícias falsas, bem trabalhadas para confundirem, e têm conseguido com facilidade e comportamento feroz. Perde-se muito tempo com a dialética vazia e combates antifraternos, separando as pessoas do mesmo clã por ideologias políticas e criminosas, enquanto os males surgem inesperadamente. É o que está acontecendo neste momento de provações e expiações individuais e coletivas que ameaçam a existência humana no planeta confiado a Jesus, para alçar o mundo de regeneração. Em razão da continuidade de comportamento insano dos seres rebeldes e negligentes, as forças do bem anuem com a grande aflição da peste que varre a terra em seus quadrantes. Cenas de horror são ridicularizadas, orientações elevadas são desconsideradas com zombaria, sacrifício e abnegação dos espíritos dedicados que se encontram na linha de frente não têm recebido o merecido reconhecimento do Estado. Em alguns lugares, nem das massas enfermas da alma e ambiciosas da terra. Alastra-se a peste, recordando-se denominada negra do período medieval, em que a igreja intolerante e irresponsável, através do seu representante máximo, propôs a Inquisição. E mais de 1 milhão de vidas foram ceifadas cruelmente por serem acusadas como hereges. Logo depois, outro papa anunciou que os gatos eram portadores da figura satânica e os felinos foram perseguidos de maneira inclemente e mortos com impiedade. Como efeito natural, os
Os ratos multiplicaram-se e terrivelmente portadores de pulgas infectadas contaminaram a terra, especialmente a Europa, destruindo milhões de existências. De alguma forma, ocorre hoje o mesmo fenômeno. Ao combater-se, ou parecer fazê-lo, as paixões políticas arruinam os países. E os sobreviventes do vírus do Covid-19 serão dizimados pela miséria e pelo abandono. Novamente, a voz suave e enérgica silenciou por alguns segundos, enquanto o auditório em silêncio e profundamente impressionado aguardava a continuidade da exposição. É certo que nada poderá obstaculizar o progresso do planeta terrestre e da sua sociedade. Esses acontecimentos e outros de natureza sísmica e cósmica darão lugar à maior soma de sofrimento humano, enquanto facultarão também a presença dos apóstolos da caridade, do amor, da fraternidade e do bem, formando a família da misericórdia em socorro a todas as vítimas, sejam aquelas que padeçam a contaminação ou chorem as perdas afetivas e ou as misérias de outras expressões. Ninguém conseguirá fugir ao determinismo do sofrimento, embora não tenha diretamente razões, mas por solidariedade e compaixão. Avizinha-se a hora em que das nossas colônias espirituais descerão ao planeta em desolação as equipes socorristas em nome de Jesus, mergulhando-as em reencarnações redentoras e atendimentos específicos durante a atual e as demais calamidades que venham a acontecer. Todos estamos convidados ao serviço de amor e de caridade aos nossos irmãos do amado planeta Gaia, na tradição grega. Somente o sentimento de amor, conforme o expressou Jesus e o viveu, logrará modificar as paisagens humanas neste momento. Nesse terrível confronto entre o bem e o mal, muitas criaturas sem maturidade psicológica robotizam-se, sem definição, seguindo a trajetória das forças em antagonismo, inimizando-se umas contra as outras. As esperanças cristãs estão centradas no Consolador com a sublime mensagem de vida imperecível e o comportamento digno na vilegiatura carnal. Benfeitores abnegados recusam-se a ascender, de forma a continuarem auxiliando a humanidade iluminada pelo Cruzeiro do Sul, mas que prefere as sombras da ignorância e da crueldade, teimando em olvidar que a jornada física é efêmera duração. Observemos o que sucedeu às civilizações do passado, cuja glória se transformou em memórias vagas e suas grandiosas construções ruíram e hoje servem de amparo a serpentes e aracnídeos perigosos, ou foram arrastadas pelas águas oceânicas à sua profundeza. O tempo terrestre é relativo aos movimentos do planeta, no seu giro infindável sobre si mesmo e em torno do Sol, sob a direção do celeste governador, que o guia desde os dias longínquos de nebulosa de gases incandescentes. Logo mais formaremos nossas caravanas de socorro, porquanto já estão tomadas providências para receber os irmãos que desencarnarem sob a trágica tempestade viral. Ao terminarmos a nossa elucidação, formar-se-ão grupos sob direções específicas adrede programadas para o trabalho em conjunto em todos os grupos espirituais de comunidades socorristas que operam em favor do planeta. Recordemos da orientação do Senhor Jesus ao encaminhar os 70 a Galileia. Eu vos mando como ovelhas brandas para conviver com lobos rapazes. Certamente se referia aos irmãos desencarnados que se comprazem na geração do terror e das lamentáveis obsessões aos deambulantes do corpo físico. Nesses dias de horror, também eles, nossos irmãos infelizes, comprazem-se em atormentar antigos desafetos que se dizem do Senhor Jesus, a quem perseguem tresvairados e odientos. Eles também estão organizados para os embates do momento, por considerarem-no excelente para os fins desprezíveis a que se dedicam, formando uma nuvem espiritual semeiam a desordem e a incompreensão nas almas já aturdidas em si mesmas, perseguindo-as com tenaz insistência. Atividades severas nos aguardam em nome do amor, a fim de preservarmos as nossas comunidades dos assaltos perigosos do mal em hordas
asselvajadas e dispormos de condições para recebermos os recém-desencarnados que possamos trazer para os nossos diversos setores socorristas. À semelhança dos dias de guerra hediondas, estamos diante de uma ainda mais perigosa, em face da sua singularidade, como ocorreu nos dias do passado. Novamente silenciou. Pudemos ver os seus olhos brilhantes com lágrimas que os aureolavam, a tonalidade da voz que produzia sentimento de ternura e solidariedade pelos sofredores do mundo. De alguma forma também somos quase todos sofredores. O auditório emocionado pôde, então, acompanhar a peroração final, coroada por emocionada prece de súplica a Jesus. Senhor, envolve-nos, os teus servidores fiéis, nas docíssimas vibrações do amor, a fim de podermos corresponder à tua expectativa no convite que nos fazes para atender a humanidade sob as sevícias necessárias à sua evolução. Desde Priscas, convida-nos todos a compreender o destino que nos está reservado sob as bênçãos do Supremo Pai. Nas brumas da ignorância em que transitávamos, entreviaste-nos de outro astro celeste, luminosos mensageiros que semearam os pensamentos de libertação das paixões destrutivas na formação das culturas do passado. Corporificados na matéria carnal, eles submeteram-se às injunções grotescas do planeta para os ensinarem a crescer na tua direção, modelando os equipamentos delicados para que o espírito melhor se utilizasse, empreendendo o processo de purificação no vaso para tornar-se capaz de alimentar-se de luz. Depois que eles construíram algumas raças na Eurásia, vieram sob o teu comando os nobres edificadores da sabedoria para colocar em nosso íntimo as sementes poderosas do amor e da fraternidade, auxiliando o planeta a diminuir as sombras que o envolviam. Periodicamente, mesmo durante as conflagrações que se permitiam alguns desses povos, eles a todos convocaram ao respeito a Deus, à vida, a si mesmos e ao seu próximo. Com desvarios coletivos, ergueram-se impérios monumentais que foram transformados em escombros, narrando em silêncio a dor da tragédia que os devastaram. Sucessivamente, enviaste espíritos temerários e insensíveis para submeter e domar as más inclinações, e nada quase conseguiram. Depois de devastações parvalhantes, vieste tu próprio, aureolado pelas estrelas do amor, da caridade, acompanhado de luminares que se encarregaram de imortalizar teu nome, e a civilização cristã poderia ter modificado o mundo. Não foram poucos os teus discípulos fiéis que vieram alertar e viver com os réprobos morais e os dominadores de mentira, sem que restaurassem a união das almas num banquete de fraternidade. E quando o mundo entrou nos nobres segredos da ciência, da razão, da ética e da igualdade como recurso de vitória, enviaste Allan Kardec e as estrelas que estavam no céu para que descessem à terra e iluminassem com as claridades do teu evangelho. A nova sementeira espraiou-se, mas a colheita está pífia, e não, tendo alternativa, envias a peste, para que sejam revistos os códigos dos valores humanos e o amor seja a grande luz que embale as vidas nos próximos dias de regeneração. Eis-nos as tuas ordens, Senhor dos espíritos e do planeta terrestre, sob o teu comando, repetindo: glória a Deus nas alturas e Jesus entre os homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas. O recolhimento era silencioso, geral, ouvindo-se suave e doce melodia, passeando no ar entre pingentes de luz azul e nível brilhante. Antes do encerramento, um dos convidados à mesa elucidou: agora cada qual busque o responsável pelo seu grupo que descerá à terra para receber as instruções de que necessitam. Começamos a sair, seguindo em direção a um outro edifício térreo, dividido em grande número de salas. O zimbório celeste palpitava de estrelas brilhantes que produziam singular claridade à noite especial. Uma grande expectativa pulsava no meu peito, e certamente em todos que estivemos presentes ao significativo encontro. Então, aqui nesse primeiro capítulo, existe um encontro no plano espiritual para os espíritos receberem as instruções, sabendo do que a Terra já estava passando, devido aos desmandos dos homens, né? Desenfreados, sem ética, sem princípio, a educação, a segurança, a saúde,
todos que são envolvidos no aprimoramento, na melhoria espiritual da humanidade, em geral, o planeta Terra está à deriva, nesse momento aqui de 2020. E é onde, em laboratório, acabou a espiritualidade dizendo aqui, afirmando que em laboratório foi criado o vírus, partindo de doenças, né? E eles fortificaram esse vírus. Cadê? Onde é que tá? A parte que ele fala que de alguma forma ocorre hoje um convite sobreviventes do vírus. Ai, gente, eu li tanto que agora chegou aqui. Tem a parte onde ele fala que aqui. Os laboratórios de investigação científica, a pretexto de penetrar na vida microbiana para melhor estudar a saúde e resguardá-la, também estabeleceram códigos secretos de se criarem vírus tenebrosos, partindo-se da cepa de algumas enfermidades. Se a gente tinha alguma dúvida que esse vírus do Covid foi criado no laboratório, tá aqui, ó. A espiritualidade acabou dizendo de onde que veio esse vírus. Ou seja, o homem querendo matar o homem, né? O orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas que Jesus sempre diz, predominando no homem, pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância, pelo ódio. Enquanto houver essas divergências, esse desejo do homem fazer mal ao outro, né? Esses espíritos trevosos que estão no meio dos bons e que atingiram graus que são respeitáveis, né? Nós temos pessoas extremamente inteligentes no poder político, social, econômico, educacional, do lado da saúde, então nem se fala. E essas pessoas extremamente inteligentes, infelizmente, os nossos representantes, são de péssima índole, péssimo desenvolvimento espiritual. Se tornaram exímios na sua língua portuguesa, inglesa e tudo mais, nos seus estudos, mas correm atrás só de uma coisa: dinheiro e poder. E eles não estão nem aí para os demais. A educação está totalmente na mão de pessoas que não têm escrúpulo nenhum e que dominam a mente desses futuros professores. Essa questão da ideologia, aqui nós não estamos para ficar debatendo se é certo ou errado o homossexualismo, não é isso não. Mas as pessoas distorcem tudo aquilo que a gente fala, né? Que fique bem claro. Não tenho nada contra o homossexual. O que eu tenho contra é a promiscuidade, leviandade, a libertinagem que se cria em volta desse tema. Hoje mesmo peguei um Uber, ele estava falando: moça, eu tenho uma filha, e lá na escola onde minha filha está, tem agora um banheiro que é de todes. Não existe todes, gente, pelo amor de Deus. Homem é homem, mulher é mulher e acabou. O corpo não muda. Você pode fazer cirurgia de tudo que é jeito, você não vai arrancar o espermatozoide dentro de você, nem o óvulo. Homem é homem, mulher é mulher. Não tem como mudar o que Deus criou. Vocês podem tentar, mas não vai conseguir. Não vai chegar o dia em que o homem vai ter um filho, porque ele não tem óvulo, ele não tem útero. Então, essa questão da ideologia de gênero, ideologia, daquela questão do preconceito. Quando se fala em preconceito, logo se pensa o preconceito contra o negro. E os outros? E o cadeirante que não consegue subir uma rampa, que eles fazem aquelas rampas horríveis, inclinadas demais. E o deficiente que precisa de tratamento e que é tratado como retardado. Isso é preconceito. Quando eu me apresento para as pessoas hoje em dia, eu falo: eu tenho poliomielite. Se é um pretendente ao cargo de namorado, ele corre. Preconceito. Acha que eu sou uma cadeirante, uma pessoa inválida.
E mesmo que fosse, quando a gente gosta de alguém, a gente gosta do jeito que é. Mas essa conversa é para poucos, porque a gente só gosta do que a gente vê. Se não tiver em perfeito estado, as pessoas não querem. Se tiver com um defeito físico, ninguém quer. Tem que ser perfeito. E principalmente se tiver de acordo com a onda aí, né? Com a moda. Então, diante desses acontecimentos que vão de mal a pior na nossa sociedade, Deus permitiu o Covid. Foi criado em laboratório? Foi. Tá aqui a prova. Não preciso ir mais longe. A gente já tinha todas as provas do mundo, né? Mas eu sou Santo Tomé, eu precisava de uma outra cartada final. Então tá aqui. A espiritualidade falando. Foi criado em laboratório? Foi. Foi para poder matar? Foi. Matou? Matou. Satisfeitos agora? Não. Eles querem mais. E eles vão conseguir mais. Porque a sociedade não se move. Os governantes que estão aí continuam nos desmandos. A justiça não funciona. O povo brinca com o voto. Enquanto a política podre trabalha em razão de destruir a sociedade, a família, as virtudes, os princípios, a ética, a espiritualidade faz reunião, busca ajuda, para que essa transformação toda de provas e expiações para a regeneração não seja ainda mais dolorida, porque dói, de qualquer forma dói. Quem passa e quem não passa também, porque está vendo acontecer. É impossível, Santo Agostinho falava isso, é impossível você ver alguém sofrer e você não vai sofrer. Lógico que você vai sofrer. Se o Covid não pegou alguém da tua família, pode ter pego alguém próximo. Você viu o sofrimento de pessoas perdendo seus familiares, seus amigos. E em volta de mim foi morrendo um monte de gente. Eu falei, meu Deus, quando vai ser minha vez? Não é fácil, gente. Tudo isso que a gente sabe, a gente tem que colocar em prática. Nós estamos vendo a transformação, estamos vendo a espiritualidade trabalhar em nosso favor, mas a gente não se ajuda. Essa é a verdade. Nós não estamos nos ajudando. Muitos de nós somos omissos, ou então a gente simplesmente aceita. Tem um ditado horroroso que eles falam: aceita que dói menos. Eu não quero aceitar esse fim. Jesus sempre falava, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele que causa o escândalo. Poxa, vamos pegar quem causa o escândalo? Vamos fazer justiça de verdade? Prender, colocar essas pessoas para usar a inteligência para coisas boas. Mas não, a gente reforça a ideia quando a gente fala, não tem nada para fazer, o negócio é aceitar. O brasileiro está tão acostumado, então, aí no mercado não dá para comprar arroz, ele compra só o ovo, não dá para comprar ovo, ele compra só arroz. Então a gente está tão acostumado a ficar dando drible que essas coisas acontecem, a gente enterra um ente querido e depois a gente fala assim, não, morreu o pai, mas tem a mãe, sabe? Isso é horrível. Nós já passamos por Inquisição, nós já passamos pela questão de que os gatos foram sacrificados porque eles eram símbolos do demônio. Nós já passamos por uma questão de epidemia, né? Pela falta dos gatos, encheu de rato na Europa. Pessoas morreram porque tinha muito rato. E agora vem um negócio desse e a gente vai passar por ele várias e várias vezes porque a gente não vai fazer nada. Enquanto a conduta moral do ser humano não mudar, enquanto ele não encontrar de fato o alinhamento com Jesus, essas coisas vão se tornar corriqueira. E a tendência é vir sempre pior. A pandemia veio, levou um monte de gente, mas pode vir uma outra e levar muito mais. E não é levar da forma que o espírita entende. Não, chegou a hora, a gente tem que ir, foi Deus que quis, né? Não, vai abreviar a vida de um monte de gente que tá na panela.
Pessoas ligadas diretamente ao desencarne e outras que estão indiretamente, que poderiam ter vivido mais ou que poderão viver mais e, no entanto, vão sofrer todas essas consequências. Pessoas boas e ruins, então todo mundo junto. Por conta de ações desregradas de uma sociedade que está falida, moralmente falida. Jovens ficam aí, eu peguei o vídeo do menino aí que saiu dando tiro na escola essa semana. Ele beija na boca de um moleque, ele beija na boca do outro, ele senta no colo de outro, ele beija a menina. O que vocês querem com isso? Chega uma hora que os caras lá em cima falam, não tá servindo pra nada, só tá fazendo besteira. Vamos limpar isso aí. E eles acabam concordando com essas atitudes berrantes de matar um monte de gente ao mesmo tempo. Então, é concedido pelo povo lá de cima, pelos espíritos superiores, que essa cepa fosse modificada em laboratório, que matasse muita gente? Foi. Mas não que eles quisessem que tivesse sido desse jeito, mas chegou no fundo do poço. Para onde nós vamos agora? Né? Bom, enfim. Aqui é uma reunião deles, que eles vão vir para ver o que ainda sobra, o que dá para fazer. Amanhã a gente vai ver estabelecendo tarefas, as tarefas que cada grupo vai fazer. Hoje foi os clarins anunciadores dizendo que ia vir o Covid. E o 2, as tarefas que cada equipe espiritual vai se incumbir diante do acontecido. Vamos lá, leitura instigante, mas séria. A gente vai ter que parar e pensar.